Olá, meus amigos, vamos para o vídeo número 3 das bem-aventuranças. Está escrito em Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Na maioria das traduções bíblicas está escrito bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o que seria esses mansos, esses humildes, que Cristo falou que são mais que felizes, porque bem-aventurado quer dizer mais que feliz. A mansidão, ela é um dos elementos do fruto do Espírito. Lembram da minha série de vídeos sobre o fruto do Espírito? Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, o apóstolo Paulo nos descreve 9 elementos, como se fossem 9 gomos de um fruto, o fruto do Espírito, que é o resultado do trabalhar do Espírito Santo na vida do ser humano quando nós temos Jesus. Né, meus cãozinhos? Bom, e aí, o que eu tenho para dizer para vocês? A mansidão, que está lá em Gálatas 5, faz parte do fruto do Espírito. Essa mansidão, eu expliquei para vocês aquela vez. Eles brincando. Essa mansidão eu expliquei aquela vez para vocês, que ela é quando a pessoa é acessível, quando a pessoa ela é tratável, quando ela é maleável. Então, essa acessibilidade, essa humildade, tudo isso tem a ver com essa mansidão. E parece que aqui Cristo repete, porque vocês lembram que a primeira bem-aventurança era bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Bom, pobres de espírito e humildade parece ser exatamente a mesma coisa, só que aqui nós vemos que a humildade é como se fosse aquela pessoa que é pobre em espírito, ou seja, aquela pessoa que não é soberba, que é humilde interiormente, e a humildade, essa humildade do verso 5 é uma manifestação externa dessa humildade, dessa simplicidade interna. Então eu vejo que bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão a terra. São bem-aventurados aquelas pessoas que conseguem transmitir nos seus relacionamentos, que conseguem ser exteriormente também humildes, que conseguem ser pessoas simples, pessoas tratáveis, pessoas amáveis. Toda essa amabilidade, ela contagia os outros e ela transpassa a si próprio e ela reflete em seus relacionamentos na maneira como ela trata ao seu próximo. E toda essa mansidão, nós aprendemos na Bíblia que agrada a Deus. A palavra do Senhor fala em Provérbios 3:34 e é citada por Tiago, irmão do Senhor, na carta de Tiago 4:6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Também a palavra do Senhor fala em Provérbios 16, verso 18, que a soberba, ela antecede a queda. Então, antes da queda vem a soberba. Então, vejam, toda a palavra do Senhor ela é direcionada para isso, e nós vemos no próprio Messias, no próprio Cristo, todo esse perfil de humildade, esse perfil de alguém, como ele mesmo disse, que veio para servir e não para ser servido. Como ele mesmo disse, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, tudo isso que nós vemos em Cristo, essa imagem de Cristo, nós vemos na Bíblia que é a vontade de Deus que seja impressa em nós, essa humildade. E como assim herdar a terra? Vejam que Cristo não falou em terras genéricas, vocês vão herdar a herança de vocês, ou seja, quando seus pais partirem, vocês vão ter a herança, não é nada disso, mas porque nem todos têm isso. Mas esse herdar a terra, vejam que Cristo está sendo bem específico, herdar a terra. Todo o ministério de Cristo, todo o seu trabalho na terra, tudo foi focado em algo a mais. Existe algo além, existe uma eternidade. Eu quero trazer um texto para que nós entendamos que terra é essa que nós vamos herdar. Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, diz assim, a partir do verso 1: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aqui nesse início do capítulo 3, nós aprendemos com o apóstolo Paulo a manter o pensamento nas coisas do alto, ou seja, que terra é essa que Cristo prometeu em Mateus 5,5, que os mansos irão herdar, aqueles que são humildes e conseguem manifestar essa humildade nos seus relacionamentos?
é o céu, a eternidade com Cristo, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá horários, não haverá nada dessas coisas aqui da terra, não haverá guerras, não haverá injustiças. E a eternidade é a razão de ser da nossa fé, porque nós cremos que há um mundo espiritual e nós cremos que há algo além do simplesmente físico, do simplesmente material. Então, essa eternidade, esse além, é a terra que nós vamos herdar. Então, bem-aventurados, mais que felizes, são aqueles que recebem a Jesus. O Espírito Santo desenvolve essa mansidão, essa humildade, esse pobre em espírito e consegue transmitir aos outros sendo humilde. Então, bem-aventurados aqueles que conseguem ser humildes uns para com os outros, porque não importa o que aconteça aqui embaixo, nós vamos herdar a terra celestial. Ele conquistou na cruz. Aproxime-se dele. Assim como aquela multidão que se aproximou de Cristo quando ele subiu a um alto monte e se sentou para ensiná-los. Aproxime-se de Jesus. O preço dessa terra, ele já pagou na cruz.